It's funny how I find myself. Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vim fazer uma review que foi bastante pedida também do kit de pincéis da Costal Scents, tá? Então eu vou falar pra vocês o que eu achei dele aqui. E assim, o kit da Costal Scents, ele vem nessa case aqui, que é uma case de couro sintético, né, couro ecológico. Ela é bem resistente, o acabamento é bem feitinho, ela é bem costuradinha. Aí tem os botõezinhos de pressão aqui. Aqui também ela tem um zíper, ó, onde você pode colocar mais coisas aqui, um compartimento. Aí você abre, o kit é assim, tá escrito aqui também Costal Scents e tal. E os pincéis aqui, tá? Então assim, vamos lá. Eu vou começar a mostrar os pincéis, vou tentar mostrar mais ou menos um por um, em grupos aqui pra vocês poderem ver. Bom, o primeiro pincel que vem é esse Duo Fiber vassourinha, que ele é bem grandão, ó, bem grande mesmo. E o pincel vassourinha, na verdade, ele é um pincel que eu não sei, eu particularmente acabo não usando muito, mas ele tem as suas utilidades. Tem quem goste, use sempre, tá? Porque ele serve para tirar aquela sujeirinha debaixo do olho quando cai sombra. Se você tiver bastante habilidade aí, você consegue aplicar iluminador com ele aqui. Você consegue aplicar até bronzer com ele aqui embaixo, fazer contorno e tal. Mas, assim, aí vai de você usar ou não. Eu, particularmente, praticamente não uso esse tipo de pincel aqui. Acabo esquecendo até, né? Então, eu acho que é um pincel, assim, eu diria que é dispensável no kit. Mas, em todo caso, a maioria dos kits vem com esse pincel aqui, então tá valendo, tá? Mas, não tem muito o que dizer dele, é um pincel vassourão normal. Aí, o outro pincel que vem é esse pincel aqui, que é um Duo Fiber também. Porém, ele é mais cheinho do que um Duo Fiber normal, tá? E as cerdas eu achei um pouquinho mais curtas também, não sei se é impressão minha. É um pincel bem macio, tá? E é um pincel assim, que você pode usar pra aplicar base líquida, pra aplicar base em pó, pra aplicar pó mesmo, e pra dar polimento na pele. E ele é muito, muito bom, porque ele é mais denso, então ele pega um pouquinho mais de produto. Mas é um pincel muito, muito, muito bom mesmo, tá? E ele é muito gostoso também. Então é um pincel bem bacana e diferente do que você vê nos kits comuns, tá? É um pincel bem diferente do que você vê nos kits comuns. Então é legal. Legal ter. Outro pincel também que é bem interessante que vem no kit é esse pincel aqui, que ele é um flat top de cerdas sintéticas. E ele é um pincel parecido, similar com o F80 da Sigma, tá? Então, para que ele serve? Justamente para as mesmas coisas. Para aplicar base líquida ou cremosa, para aplicar base em pó, também dá, base mineral. E a diferença dele pro F80 é que esse daqui, ele é um pouquinho mais, como que eu posso dizer? O diâmetro um pouquinho maior aqui, mais larguinho, e ele é um pouquinho mais maleável também. O da Sigma ele é um pouquinho mais firme, mais durinho. Aí esse aqui ele é um pouquinho mais maleável também, tá? Mas é um excelente pincel. Eu fiz essa maquiagem hoje, usei ele para aplicar a base. Ele aplica a base tão bem quanto o F80 da Sigma, tá? E se eu não me engano, na Costal Scents tem esse pincel para vender avulso também, tá? Então vale a pena investir se você não quer investir no pincel da Sigma. Esse da Costal vale muito a pena, tá? O outro pincel que vem também é um Duo Fiber, só que ele é menorzinho e mais achatadinho também, ó, tá vendo? Tá? É um pincel legal,
Dá pra você aplicar iluminador, dá pra você aplicar blush, dá pra fazer contorno com ele. Então é bacana. Não é nada assim, oh meu Deus, que pincel maravilhoso, não posso viver sem ele. Mas é um pincel bacana. E é um pincel também que dificilmente vem nos kits que a gente encontra por aí, tá? Então é bacana desse kit aqui por causa do diferencial de pincéis que ele oferece, tá? Outro pincel de face é o chanfradinho de cerdas naturais, pincelzinho de blush. Como eu já falei, serve para blush, para contorno. Ele tem um tamanho pequeno, então ele encaixa bem certinho aqui nos sulcos da maçã do rosto. E ele é bem macio, é um excelente pincel também, tá? Outro pincel que vem é o pincelzinho de base, língua de gato normal, que vocês já conhecem, tá? Cerdas sintéticas, é um pincel bom. Eu particularmente não aplico mais base com esse tipo de pincel, depois que eu conheci o F80 da Sigma. Esse aqui ficou meio de ladinho, não uso mesmo. Então eu uso o pincel da Sigma, agora tem esse daqui também, ou então a Beauty Blender. Mas é um ótimo pincel para aplicar, por exemplo, corretivo aqui embaixo dos olhos, porque ele pega toda essa área da olheira aqui, ó. Então ele é muito bom para essa função, tá? Aí começam os pincéis de sombra. Então vamos lá, vou pegar aqui os de aplicação de sombra. Ele vem assim, ó, com 4 pincéis de aplicação de sombra, tá? Um menorzinho, um médio, um grandão e um de cerdas sintéticas, tá? A vantagem desses pincéis aqui, que além de ser para aplicar sombra, ele ajuda a esfumar também, porque eles são bem fofinhos, ó. São mais densos, tá vendo? E eles são bem macios também, então serve bem legal aqui para você esfumar também, tá? Então vem em 3 tamanhos. Esse aqui é bacana para fazer aqui iluminar a sobrancelha. Eu gosto de pincel assim grande para iluminar a sobrancelha, ou para aplicar uma sombra em toda a pálpebra também. Esse aqui é menorzinho, é bacana também, um pouquinho mais preciso para quem tem um olho pequeno também. Então são pincéis normais, assim, nada de muito diferente, mas é bacana assim a variedade que tem aqui, bem legal mesmo, tá? Aí outro pincel que vem, que eu achei bem interessante, que não tem em outros kits também, é esse pincelzinho aqui, que é o famoso pata de vaca que a gente fala. Porque ele é chanfrado, mas ele tem o topo reto, ó, tá vendo? Ele não é fininho, ele é gordinho. Então esse pincel aqui é ótimo para esfumar também, para fazer cantinho externo aqui e para esfumar por causa do corte dele. E ele espuma super bem, é maravilhoso esse pincel aqui. Eu gostei bastante. Tá? Aí a gente vai ter aqui também os pincelzinhos de côncavo e de esfumar, que são esses 3 aqui, são 3 tamanhos, tá? E assim, esse aqui ele é um pouquinho mais pontudinho, ó, e esses dois são um pouquinho mais redondinhos. Esse tem as cerdas um pouquinho mais longas, esse as cerdas um pouquinho mais curtas, tá? Então você consegue aplicar sombra no côncavo, marcar o côncavo e consegue esfumar com ele, tá? Ele dá um esfumado mais preciso. Por ele ser pequenininho, você tem que ir trabalhando mais com ele. Então você vai fazer o seguinte: vai aplicar sombra no côncavo aqui, e conforme você vai esfumando, você vai subindo aos poucos com ele, tá? É diferente de um pincel de esfumar tradicional que a gente está acostumado a ver, como o F40, por exemplo, da Sigma, que é bem gordão, que espalha toda a sombra. Então esse aqui, ele te dá um esfumado mais preciso, e é melhor, e é bom também para quem tem os olhos pequenos, tá? Então são 3 opções aqui, eu gostei bastante das 3, bem legalzinho mesmo. Aí vem os pincelzinhos de detalhe, que são assim, ó, 2 pequenininhos, tá? Que serve para aplicar sombra e para detalhe. Por ele ser um tamanho menorzinho, ele encaixa bem aqui no cantinho do olho, ó. E para fazer aqui embaixo também. Então são 2. E tem esse aqui também, ó, que é um pincelzinho parecido com o F20 da Sigma, que é de corte de cerdas bem curtinhas, ó. E esse é ótimo para aplicar sombra aqui embaixo dos olhos, para esfumar lápis, fazer marcar aqui o cantinho, quando você quer fazer aquele puxadinho aqui, ó, fazer marcar aqui o cantinho. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu amo esse tipo de pincel aqui, meu F20 da Sigma é amado e idolatrado. E agora tenho mais um, amei que veio no kit esse pincel. Além desses pincéis, vem um pincelzinho de corretivo, assim, pequenininho,
Mas esse tipo de pincel aqui eu costumo não usar para aplicar corretivo, não sei, eu não gosto. Mas ele serve para aplicar base cremosa, primer. Então, como eu falei, esse pincel aqui é para aplicar corretivo, eu particularmente acabo não usando. Então, eu gosto de usar ele para aplicar base cremosa, sombra cremosa, para aplicar primer também nos olhos, para aplicar glitter, para aplicar pigmento, é bacana, porque é um pincel mais fininho. Esses pincéis de cerdas naturais, como eles são mais molinhos, ele acaba espalhando um pouco mais a sombra. Então esse aqui ele deposita a sombra com mais precisão também. Então é isso. Pincelzinho chanfrado, veio 3. Um grande, um médio e um pequeno. Todos são ok, são bem fininhos. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas são bem fininhos. Pra delinear, pra passar, preencher a sobrancelha, pra passar a sombra embaixo dos olhos. Serve pra inúmeras coisas. Pra delinear aqui o cantinho, pra marcar o cantinho externo e tal. Mas eu acho que não precisava 3. Podia ter, sei lá, 2. E substituir por outro pincel, sei lá. Mas veio 3, tá bom. Vamos usar os 3 aqui. Mas são bem legais, eu gostei dos 3. E por último, o pincelzinho que veio, eu achei bem legal de vir, é esse aqui que é um esfuminho. Que é igual aqueles esfuminhos que vem nos lápis. Na pontinha dos lápis que tem o esfuminho. É a mesma coisa, então para esfumar traço de lápis é bem bacana. Então assim, as considerações gerais que eu tenho desse kit aqui. É um excelente kit, tá? É bem completinho. Tem o diferencial de vir pincéis que normalmente não vêm em outros kits, como é o caso desse aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui. Então são pincéis que você não encontra em outros kits, tá? São pincéis bacanas, assim. A qualidade dos pincéis não tem o que discutir, tá? O acabamento é bem feitinho. Ele é todo pretinho, o ferrolho também é preto, brilhoso. O acabamento é bem legal. Quanto às cerdas também, são bem macias. No banho não soltaram pelos, pelo menos esse meu aqui não soltou pelos. Se soltou foi um ou outro, pouquíssima coisa, tá? Mas acho que vale muito a pena, pelo preço que custa esse kit aqui, é bem bacana. Eu recomendo muito, tá? Tá super aprovado, assim. A case, como eu falei, é bem legalzinha, apesar de não ser aquela coisa mais linda do mundo, mas é prática, né? Pra você carregar e tal. E é bem acabadinha, né? Bem costuradinha, bem resistente, tá? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Se você se interessar, pode comprar tranquilamente, que vale o investimento, tá? Preço, custo-benefício é excelente. Se você for comparar, por exemplo, com os pincéis da Sigma, um kit com 12 pincéis, por exemplo, vai custar em média aí $100, $109. E esse kit da Costal Scents vem com 22 pincéis e o custo dele, se eu não me engano, é $35 no site da Costal, tá? Só que, lógico, não tem como comparar um pincel da Costal Scents com o pincel da Sigma. A Sigma tem um acabamento um pouco melhor, a qualidade das cerdas um pouco melhor, ela tem o seu custo. Então, a Sigma seria como que eu posso dizer? Ela tem os pincéis similares aos pincéis da MAC, porém com uma qualidade excelente, né? E os pincéis da Costal seria uma categoria abaixo, diria, não sei se é esse o termo, mas vale muito o investimento, gente. É aquilo que eu falei, é custo-benefício, tá? Então eu aconselho muito vocês comprar. Vocês sabem muito bem que eu adoro os pincéis da Sigma, pra mim são os melhores que eu tenho, até porque
Eu não tenho pincéis da MAC, eu já ouvi dizer que os pincéis da MAC são melhores ainda do que os pincéis da Sigma. Eu não tenho pincel da MAC, o único que eu tenho é o 217, acho, que eu comprei nesses outlets, mas eu não posso fazer uma comparação de um pincel Sigma com um pincel MAC, por exemplo, que dizem que são melhores, só que são muito mais caros que os pincéis da Sigma. Só que ainda, os pincéis da Sigma, eu sei que ainda é muito caro para algumas meninas. Então, você tem a opção, se você não pode comprar um kit de pincéis da Sigma, por conta do preço, Coastal Scents, meninas, com certeza, tá? Vale muito a pena mesmo. Então, é isso, meninas. Essa é mais ou menos as minhas impressões sobre os pincéis, tá? Eu vou deixar a foto deles lá no blog também, mais de pertinho, pra vocês verem, tá? Mais detalhadinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar aqui embaixo pra mim que eu vou tentar esclarecer aí pra vocês, tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei aí pra mim. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita. E se você estiver me vendo pelo blog, um beijo, obrigada pela sua visita. Deixe um comentário aqui embaixo pra mim, tá bom? É isso, meninas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.